Nesta videoaula, nós vamos mostrar como chegar nos valores de seno, cosseno e tangente para os arcos notáveis, unidade 5.1.4. E quem são os arcos notáveis? São os arcos de 30, 45 e 60. E nós precisamos saber as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente destes arcos. Para que eu determine ou deduza os valores de razão trigonométrica para o arco de 45 graus, eu vou partir de um quadrado de lado L. Por quê? Porque sendo um quadrado, eu garanto que isto aqui é 90 graus, traçando a diagonal do quadrado, eu tenho um triângulo retângulo, onde aparecem ângulos de 45 graus. Aplicando as Pitágoras, eu tenho que esta medida, que é a diagonal do quadrado, que será a hipotenusa do triângulo retângulo, d ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, d será L raiz de 2. Desta forma, aplicando o conceito de seno de 45, quem que é? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o seno de 45 é L sobre d, mas o d eu tenho, que é L raiz de 2, fazendo os cancelamentos e racionalizando, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, eu tenho que o valor de seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. De modo análogo, cosseno de 45, quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa, portanto L sobre d. Substituindo d pelo seu valor, em função de L, fazendo as simplificações e racionalizando, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45, quem é? É o cateto oposto sobre o adjacente, ou ainda é o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Como ambos são iguais, portanto, a tangente vai ser igual a 1, ou ainda L sobre L costuma dar 1. E aqui eu tenho o seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45, que foram obtidos a partir da análise de um quadrado de lado L. De forma análoga, para os ângulos de 30 e 60, eu vou partir de um triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem 3 lados iguais a L. Está aqui. Traçando a altura, eu fico com um triângulo retângulo, observe só, de modo que nesse triângulo retângulo, como o triângulo é equilátero, eu tenho os 3 ângulos internos iguais, 60, 60 e 60. Ao traçar a altura é a bissetriz daquele ângulo, portanto 30 e 60, e eu cheguei nos arcos que eu quero. De modo que aqui agora eu tenho, separando da figura principal, um triângulo retângulo, onde eu tenho um arco de 60 e um arco de 30. A hipotenusa é L, este cateto é a metade disto, é L sobre 2, e aqui este cateto é H. Aplicando Pitágoras, eu tenho que L ao quadrado será igual a H ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Portanto, aqui eu tiro o H em função de L, para que eu tenha uma única variável. Deste modo, aplicando as razões trigonométricas nesse triângulo, eu tenho que o seno de 30, quem é? É o cateto oposto, L sobre 2 sobre a hipotenusa. L sobre 2 sobre L, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, meio. Portanto, o seno de 30 vale meio e para toda a vida. De forma análoga, cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, H sobre L. Substituo o valor de H em função de L, efetuo as simplificações possíveis, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, para sempre. E, fechando a continha, a tangente de 30 é o cateto oposto sobre adjacente, L sobre 2 sobre H. Troco o H em função de L, está aqui. Como está dividindo, multiplico pelo inverso, faço os cancelamentos possíveis e racionalizo, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3, e chego que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Como nós vimos na teoria que 30 e 60 são chamados ângulos complementares, porque somam 90 graus, o cosseno de um é o seno do outro e assim por diante. Então eu tenho que seno de 30 é cosseno de 60, cosseno de 30 é o seno de 60 e a tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Deste modo, eu obtive os valores de seno, cosseno e tangente para os arcos de 30 e 60 graus. É a dedução das razões trigonométricas dos arcos notáveis e você deverá sabê-las para que você possa empregá-las na resolução de problemas futuros.